Graça e paz, amados, sejam muito bem-vindos à nossa Escola Bíblica Semanal. Estamos de volta para falar sobre as ferramentas da hermenêutica. Que Deus nos ajude nessa semana, nos ajude nesse estudo, nos guie porque é de muita importância. Essa é as duas últimas regras da hermenêutica que eu vou colocar. Existem mais, dependendo do autor, do livro que você vê, né, da teologia que você segue, você vai ver mais pastores falando sobre mais regras da hermenêutica existente. Mas eu escolhi agora como básico que a gente está vendo e como mais essencial essas regras que assim coloquei, né? Não é um aprofundamento total, mas para mim tem sido de muita bênção na minha vida, me ajudado a leitura bíblica, e espero ter ajudado você também, em nome de Jesus. Amém? Hoje nós vamos falar, a penúltima regra que eu vou falar é sobre a interprete de forma natural a Bíblia, ou sentido literal. Essa regra é extraída do bom senso. Isso significa que o intérprete não pode introduzir sentidos que o escritor nunca pretendeu. Cada passagem tem seu próprio significado. Cada passagem tem seu próprio significado. A Bíblia fala de várias coisas. E quando geralmente eu sou chamado a pregar na igreja apostólica cristã, eu geralmente oro a Deus pedindo um assunto, né? Geralmente estou lendo a Bíblia, tenho um assunto em mente, vejo a direção do Espírito Santo e assim eu procuro na palavra dele sobre aquilo. Um dos erros comuns é nós pegarmos textos que não falam de determinadas situações e querer aplicar ou forçar o texto aquilo que o nosso coração deseja, sendo que a Bíblia trata de praticamente quase todos os assuntos necessários para a nossa fé. Então, sempre existe um texto sobre aquilo que você quer. Põe isso na tua cabeça. A gente não precisa pegar texto que não fala e forçar a barra com ele. Essa regra é extraída, como eu já li, do bom senso. Isso significa que o intérprete não pode introduzir sentido ao texto que o escritor nunca pretendeu. Paulo, Pedro, João, Lucas, Isaías, Jeremias nunca pretendeu. Cada passagem tem seu próprio significado. Por esse livro ser um livro escrito em língua humana, nós temos que ler como lemos qualquer outro livro, sabendo que por ela ter sido inspirada por Deus e seus autores serem humanos, já a torna mais especial e diferente de todos os livros. Pois tudo o que foi escrito veio primeiro do coração de Deus, mas foi escrito em língua humana, escrito na língua conhecida da época, e hoje traduzido para nós, aqui no Brasil, em língua portuguesa. Então, nós temos que respeitar a língua portuguesa para poder entender. Sabemos que por ela ter sido inspirada por Deus, seus autores serem humanos, né, já torna muito especial. Ler a Bíblia de forma natural pode ser facilmente mal interpretado, né? Porque eu posso falar, nós temos que ler a Bíblia como ler qualquer outro livro. Pode gerar preconceitos, né, nessa fala. Pode ser mal interpretado. Quando eu falo que a Bíblia deve ser lida como qualquer outro livro, não faço no sentido de considerar a Bíblia igual em todos os aspectos. A Bíblia é singular, inspirada, infalível, e isso a coloca em uma posição única. Essa regra é a aplicação do sensus literari, ou sentido literal pretendido pelo autor. É a aplicação desse princípio. Sentido literal
pretendido pelo autor. Na Bíblia, o verbo é o verbo, o substantivo é o substantivo e permanece um substantivo, né? Aí você pode me perguntar, e a oração, irmãos? E a iluminação do Espírito, tal, que você já falou em outras aulas? Quando levantamos perguntas sobre a oração e iluminação do Espírito Santo para interpretar a Bíblia, não muda o fato que ela foi escrita em uma língua humana, que respeita regras da escrita. Não muda esse fato. Quando levantamos perguntas sobre iluminação divina, entramos em áreas nas quais a Bíblia é, de fato, diferente de outros livros. Para o benefício espiritual da aplicação das Escrituras para a nossa vida, a oração é indispensável. Mas para diferenciar um gênero literário e outro, ela pode ser de pouco valor, a não ser se estamos pedindo a Deus mentes saudáveis para aprendermos essas regras. Então, o que nós temos que entender é a literalidade do texto e o sentido proposto pelo autor. E eu não posso forçar o texto e impor minhas ideias no texto. Eu tenho que extrair do texto a verdade, não introduzir no texto o meu querer. Essa é a diferença. Eu tenho que extrair o que o texto está falando para mim e pregar aquilo que o texto. Eu confio na palavra. E eu sei que eu extraindo a verdade do texto, eu consigo obter um fim melhor e segundo o coração de Deus, não segundo o meu coração. Que esse é o propósito. Quando eu vou pregar uma palavra, eu estou pregando a palavra de Deus, eu não estou pregando a palavra do Rodrigo, do Bertrand, do Sicano. Não, eu estou pregando a palavra de Deus, que é santa. É por isso que eu preciso extrair a verdade do texto e tirar o que ele realmente quis dizer. Sproul, ele fala sobre ler a Bíblia de modo existencial. Ele não quer dizer que devemos nos utilizar do método moderno existencial, né, de interpretar a Bíblia. Não é esse método existencialista que pega a Bíblia para provar aquilo que a pessoa quer hoje, né? Não é esse método, né? O problema com esse tipo de abordagem é que, na realidade, é de absoluta importância sabermos se a vida, morte e ressurreição de Jesus tiveram lugar na história ou não. E o método existencial moderno, eles pouco importam com isso, né? Ele tem teólogos existencialistas que nem interpretam, nem importa com a ressurreição histórica de Jesus, né? Às vezes, teólogos dessa linha afirmam que nem mesmo encarnação histórica de Jesus é de vital importância. Jesus não significa uma pessoa histórica, mas um símbolo de liberação, né, para eles. Mas isso contradiz com a Bíblia, quando o próprio Paulo, em 1 Coríntios 15, né, ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, demonstrando que a nossa fé é algo que podemos pesquisar na história e ver que é verdade, né? Cristo ressuscitou. Então não é desse método existencial que Sproul fala. Sproul está se utilizando do termo em um sentido diferente. Veja bem, quando ele fala que devemos ler a Bíblia existencialmente, quer afirmar que devemos nos sentir apaixonados e pessoalmente envolvidos com a leitura, tentando nos colocar na pele dos personagens sobre quem estamos lendo, né? É diferente. Essa forma, esse termo que Sproul usa é diferente. Por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Pouco se diz sobre a reação de Arão, em Levítico 10, do 1 ao 3. O que aconteceu
naquele episódio. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, levou fogo estranho até o templo. E eles foram executados ali diante do templo, diante do fogo estranho. Então, o que pensaria eu se fosse Arão? Entende? Nós estamos falando sobre ler a Bíblia existencialmente. Está na pele do autor. Se põe você no lugar de Arão. A Bíblia pouco fala sobre a reação de Arão. Mas como que você sentiria se seus filhos fossem executados ali diante do altar? Qual seria a sua reação? Se colocando na pele de Arão. Eu poderia falar, nossa, Senhor, eu tenho te servido com tanto êxito todos os dias da minha vida e por causa de uma infantilidade dos meus filhos, o Senhor executa eles, né? Eu poderia falar isso, a dor de perder um filho de frente. Imagine a dor de Arão de perder os 2 filhos que ele tinha por ter uma infantilidade da cabeça dos 2, ter oferecido fogo estranho no altar do Senhor. O que teria pensado Arão ao ver seus filhos executados? Qual seria a sua e a minha reação? Se Deus falasse assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Você também se calaria? Se o Deus Todo-Poderoso falasse isso para você: mostrarei minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. O que se espera do ministério do Senhor? O que se espera da seriedade que seria, que era e que é servir a casa do Senhor, ser um ministro de Deus. E Deus pretende mostrar a santidade dele através de nós, ministros dele, né? E quando ele faz isso com Nadab e Abiú, e ele fala isso para Arão, não se vê muita reação de Arão. Quando Moisés explica o pecado e fala da execução acontecida, não se vê muita reação de Arão. Você também se calaria numa dessa ou não? Imagine que situação, né, irmãos? Você está servindo e isso acontece. Mas é a seriedade de ser e a seriedade do ministério do Senhor consumiu Arão. E ele se calou sobre aquela decisão. Você também se calaria? Ler a Bíblia existencialmente é se pôr na situação vivida por eles. Vamos ver o caso de Abraão, quando foi sacrificar seu filho. Por que ele foi somente no outro dia? Por que Deus falou com Arão num dia e ele foi só no outro dia de manhã? Imagine como que foi a noite de Abraão. Como será que foi a noite de Abraão, sabendo que no outro dia de manhã ele iria obedecer o que Deus falou e iria sacrificar seu único filho da promessa? Né? Quais perguntas surgiram? Qual era o entendimento de Abraão sobre o assunto? Você conseguiu se pôr na pele de Abraão? De sentir ele tendo que matar seu filho no outro dia em sacrifício ao Senhor e obedecer esse mandamento do Senhor? Abraão, quando foi sacrificar seu filho, por que ele foi somente no outro dia? Por que Deus age assim? Por que as Escrituras registram esse fato? Se perguntarmos calmamente, obteremos resposta. Eu sei que no coração de Abraão, a Bíblia fala que ele sabia que ele tinha uma promessa. Então você vai vendo o sentimento. É difícil, irmãos, porque nós vemos, enxergamos no nosso modo de... Nós vamos enxergar nosso filho e nós vamos enxergar pegando a mão daquele menino, levando sobre o monte, fazendo o menino carregar a própria madeira do holocausto dele.
Imagina o que difícil seria para nós. Mas qual que era a mente de Abraão? Ele tinha certeza que Deus tinha poder para ressuscitar os mortos. Ele tinha certeza da promessa que Deus fez para ele, de uma grande nação, do filho da promessa que Deus deu para ele. Ele sabia que Isaac era o filho da promessa. Olha que lindo o sentimento de Abraão. Nós podemos ver que o nosso sentimento carnal, às vezes, é tão pouco diante da fé necessária. Né? Então, ler a Bíblia existencialmente é estar na pele do autor. Né? Perguntar mesmo o que você faria no lugar. Nossa, eu não agiria. Será que se eu fosse Adão eu cairia? Com certeza. Se eu fosse Adão eu cairia, com certeza. Igual Adão caiu. Todos nós cairíamos, não se engane. Todos nós cairíamos, com certeza, como Adão caiu. Então isso é você entrar na história. E como eu falei de Arão, a Bíblia não fala muito sobre a reação de Arão, mas o que será que Arão sentiu? Sobre Abraão, tendo um mandamento de matar seu filho no outro dia, como que foi aquela noite toda para Abraão? Né? Como que foi ele pensar e chegar nessa conclusão de que, até ele chegar nessa conclusão que Isaac era o filho da promessa e que Deus, ele tinha poder para ressuscitar dos mortos. Né? Isso é incrível. Você se sentir apaixonado pela palavra de Deus, é você entrar e viver juntamente com os personagens aquilo que você está lendo. Né? Ler a Bíblia existencialmente é se pôr na situação vivida por eles. Né? É se pôr naquele momento, naquele monte, subindo o monte com Abraão, subindo o monte com Isaac, né? Tendo Isaac como seu filho, se pondo no lugar de Isaac, no lugar de Abraão, né? E vendo a obediência deles, o porquê do porquê. Né? Vivemos ler a Bíblia vivendo a Bíblia, fazendo parte dela, sentindo o cheiro dos autores, né, de como era. Isso é ler a Bíblia existencialmente. Né? Nós vimos sobre sentido literal, que é você não extrair do texto, veja bem, você não pode extrair do texto o sentido que o autor já colocou. Eu não posso impor no texto algo que já está posto. Eu tenho que ler ela naturalmente. O que é o que é. E o que é tem que satisfazer a nós. Entendeu? Agora, quando a Bíblia não fala sobre como Abraão se sentiu, eu posso cair nesse campo existencial e entrar ali, né, montar minha pregação entrando ali junto com Abraão, né? Sproul fala isso no seu livro que eu li, eu acabei esquecendo o nome do livro agora, mas se eu recordar eu falo. Se sentir ali como o autor sentiu, né? Isso não é ruim, né? Não falou como Arão sentiu, mas nós como pais podemos sentir, né? Não falou como foi aquela noite de Abraão, mas nós podemos imaginar como foi aquela noite para Abraão, como foi a subida dele. Chega no pé do monte, fala para os servos, fiquem aí que eu vou mais adiante com o menino, e sobe só ele e Isaac naquela mata, subindo o monte, sabendo que ia ter que sacrificar seu filho. Irmãos, se põe na pele dele. Né? Então, essa primeira etapa, eu falei sobre o sentido literal e ler a Bíblia existencialmente, se pondo na pele do autor. Eu não retiro, eu não imponho no texto aquilo que ele não fala, mas eu tenho a liberdade de viver o momento junto com o autor e crescer na graça e no conhecimento. Amém? A outra regra que eu quero falar hoje aqui, e é a última regra sobre a hermenêutica, é não menospreze a ajuda do Espírito Santo. Irmãos, em nome de Jesus, não menospreze a ajuda do Espírito Santo. Nós precisamos entender que necessitamos do Espírito Santo para receber as verdades bíblicas em nosso coração. Nós necessitamos dele para receber as verdades bíblicas em nosso coração.
Portanto, ler a Bíblia de forma autônoma, sem a iluminação do Espírito Santo, não nos traz tanto fruto. Não nos traz. Entender é diferente de aceitar como verdade em nossa vida. De acolher o que a Bíblia fala, se acolher o que a Bíblia fala, é diferente do que você somente entender o texto. Se acolher como verdade para a sua vida, se acolher como agora eu vou praticar isso que eu li, é diferente de eu somente entender o que está falando. Eu dependo do Espírito Santo, eu não posso menosprezar a ajuda do Espírito Santo. Entender é diferente de aceitar como verdade em nossa vida. Por que é diferente de aceitar? Porque nós, depois da queda de Adão, nós temos a tendência, infelizmente, de não aceitar o que está escrito, de não aceitar o que Deus tem para nós. Na verdade, nós temos a tendência de se rebeliar contra Deus. E isso tem que ser bem imposto em nosso coração para nós podermos discernir o corpo de Cristo, que Ele morreu por nós, para que nós possamos acessar agora a Deus e o processo de santificação e nos lavando desse pecado maldito que nos afasta de Deus. Vamos ver. Tem texto que é difícil da gente entender e é difícil da gente aceitar. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O texto diz que todos, de forma universal, pecou e está destituído da glória de Deus. Todos, eu, você, todos pecaram. Se eu te perguntar se você se sente um pecador, o que você me responde nesse momento? Será que é fácil para você aceitar que você é um pecador? É fácil para você entender que você pecou? Eu não sei se você que está vendo esse vídeo agora, esse vídeo faz parte da escola bíblica semanal da Igreja Apostólica Cristã, né? Eu já falei em outros vídeos, estou sobre a supervisão do pastor Denilson Donizete, e nós estamos estudando a Bíblia praticamente direcionada a crentes, pessoas que já entendem um pouco sobre o que Jesus fez por ele. Mas às vezes você está vendo esse vídeo e você nunca entrou numa igreja evangélica. E se eu disser para você, uma pessoa que nunca leu esse texto, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, a Bíblia afirma que você é um pecador, afirma que todos, eu, você, o João, a Joaquina, a Marinha, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É fácil você olhar para você mesmo e aceitar essa verdade? Falar assim, eu sou um pecador, estou destituído de Deus. Eu não posso me achegar a Deus, eu não posso ter as bênçãos necessárias que Deus tem na minha vida. Eu estou longe de Deus por ser um pecador. É fácil para você aceitar isso? Pois eu te digo, a Bíblia afirma que nós pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. E nós precisamos de Jesus, do sangue de Jesus, para pagar o preço desse pecado, para nos trazer de volta a Deus. Mas é fácil você aceitar isso para você? Que você depende de Jesus para ser aceito por Deus? Tem textos que realmente não é fácil. Em Jeremias 17:9, a Bíblia afirma que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Você aceitaria facilmente essa afirmação que nem tudo que você pensa está correto? Que seu coração pode facilmente te enganar? Você aceitaria isso que a Bíblia fala? Essa passagem aponta para a nossa tendência natural de autojustificação ao engano. Você percebe isso? Mostrando que nossa própria percepção de nós mesmos é falha. Você se enxerga como? Você se enxerga um pecador
que você tem o coração que te engana, que você não consegue se achegar a Deus por conta do pecado, que o pecado tem poder de fazer o teu coração adoecer a certo ponto que você mesmo pode se enganar? É fácil você aceitar essa verdade bíblica? Em Gênesis 6:5, fala assim, ó, o Senhor viu que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que toda a imaginação, presta atenção, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É fácil para você e para mim aceitar esse texto? Se olhar e saber que o pecado tornou nossa imaginação, afetou a nossa imaginação, os nossos pensamentos também, afetou o nosso coração, nos distanciou de Deus, afetou o nosso pensamento. É fácil você aceitar isso? Você aceitaria fácil a ideia que o pecado tem o poder de influenciar fortemente seus pensamentos e imaginações, tornando-se mal continuamente? Você aceitaria essa verdade que a Bíblia fala de você e de mim? Em Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. É fácil ser comparado com um morto para você? Pois um morto não pode ter a escolha de viver e que depende de uma intervenção extra para ser revivido. É fácil para você aceitar que quando em pecado você está morto em suas transgressões para Deus e sem ação, você está como morto, você não consegue ir até Deus, você não consegue ressuscitar dessa morte? É fácil para você aceitar essa verdade? É difícil para o ser humano aceitar essas verdades, irmãos, que são claras. É fácil ser comparado com um morto para você, pois um morto não pode ter escolha de viver e que depende de uma intervenção extra para ser revivido. É fácil para você aceitar que o pecado te deixa como um morto sem poder nenhum de conseguir reviver? É fácil? Agora, a regra de interpretação é essa: não menospreze a ajuda do Espírito Santo. É difícil, irmãos, nós na carne aceitarmos muitas coisas. É difícil demais para nós aceitarmos. A Bíblia é um livro divino e humano, como já vimos. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 2,15. Vamos ler do 10 ao 15. 1 Coríntios 2, do 10 ao 15. Eu vou ler para vocês. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo a profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita... Irmãos, pega esse versículo 14 aqui do 2,14. Pega esse versículo 14 e lê ele comigo, ó. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, incapaz de entendê-las, porque elas só são discernidas espiritualmente. No 15, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que possa instruir? Porém, nós temos a mente de Cristo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, irmão. Versículo 14. Pois para ele são loucura. Esse versículo mostra que a nossa mente natural é incapaz de compreender, aceitar a verdade de Deus. É incapaz.
Essa incapacidade de entender não é por falta de inteligência, mas por uma cegueira espiritual causada pelo pecado. Tudo isso significa que as verdades que descobrimos na Bíblia, pelo estudo da hermenêutica, e só podem ser realmente acessadas, entendidas e acolhidas por nós se de fato somos pessoas espirituais, compartilhando coisas espirituais com espirituais. Então nós só podemos entender, de fato, aceitar como verdade de fé e prática se formos pessoas espirituais ou pessoas nascidas de novo, transformadas pela fé em homens e mulheres que têm a mente de Cristo. Né? Nicodemos, quem lembra de Nicodemos, livro de Mateus, logo no comecinho Jesus fala, Nicodemos, é necessário, para você entender o que eu te falo, é necessário nascer de novo. É isso. Para entender coisas espirituais, temos que ser espiritual. Se não for assim, agiremos como aquelas pessoas que falam em 2 Pedro 3,16. Vamos abrir lá. Abre em 2 Pedro 3,16. 2 Pedro 3,16 diz assim: ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Se nós não formos pessoas espirituais, corremos o risco de ser como esses homens, né? Agiremos como essas pessoas, onde Pedro escreve que eles deturpavam o que Paulo escrevia e eles eram ignorantes, ou seja, sem preparo educacional, instáveis, mentalmente fracos e inconstantes. Por isso deturparam o que Paulo havia escrito, tirando conclusões erradas e blasfêmias dos ensinos paulinos. Esses homens faziam isto não por apenas porque tinham pouco preparo, mas porque havia ausência de conversão. Para lidar corretamente com a Bíblia, é necessário nascer de novo. A pessoa que é nascida de novo, sabendo que as verdades santas só podem ser entendidas pelos santos, conclui que precisa muito do amparo do Espírito Santo para compreender algo tão elevado e glorificar aquele que é a fonte primária do texto. É por isso que durante um estudo hermenêutico, temos que orar a Deus pedindo ajuda. Durante um preparo de uma palavra, nós necessitamos. Somente espirituais entendem as coisas do Espírito. Né? Pedir direção, disposição, capacitação. Temos que pedir a Ele. Sem a ajuda do Espírito Santo, nosso trabalho será mera técnica seca e sem vida. Buscar a orientação e a iluminação do Espírito Santo é uma regra fundamental da hermenêutica. Sem essa ajuda, as pessoas rejeitam as verdades da Bíblia e entendem tudo errado. Não conseguem acolher e nem interpretar corretamente quando expõem o significado natural, óbvio e claro de algumas passagens. Elas geralmente se irritam e atacam você. Você pega o texto básico aqui, lê o que é. As pessoas não aceitam. Não aceitam. Que Deus nos livre desse mal. Que nós possamos ter o Espírito Santo como nosso guia. Em todas as coisas colocaremos em oração, orar em todo tempo,
A própria Bíblia fala isso. Quanto mais quando vamos preparar um sermão, quando vamos preparar um estudo bíblico. Nós somos crentes, irmãos. Nós cremos na existência do Espírito Santo em nossa vida. E sem ele, nada podeis fazer. Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Nada podemos fazer sem ele. Ele é a nossa força, a nossa rocha. Porque dele, por ele, são todas as coisas. Amém? Que Deus nos livre desse mal. Que realmente a palavra de Deus seja o nosso guia de fé e prática. Eu vejo muita gente aceitando tudo que eu falo. Eu aceito, é verdade, é verdade. Mas na hora que algumas práticas não estão condizendo com a palavra de Deus, a pessoa rejeita que a Bíblia é o guia de fé e prática. Ou ela fala que é o guia de fé e prática, mas não age da mesma forma. Então nós temos que ter a Bíblia como guia de fé e prática. O que os Salmos fala? Lâmpada para os meus pés, eu não vou pisar no escuro, eu tenho a Bíblia antes de eu pisar, luz para o meu caminho, eu não vou trilhar caminhos errados sem que a Bíblia ilumine meu caminho. É a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe tua vida. Guarde no seu coração. Ler a Bíblia, simplesmente não impondo nela o sentido. Extrai dela o que ela quer falar. Não coloca nela o que você quer ouvir. Extrai dela o que você quer falar. Ore antes. Tenha a direção do Espírito Santo. Senão muitas verdades bíblicas você não vai conseguir aceitar. Que Deus te ajude. Que o Espírito Santo esteja com você. Em nome de Jesus. Amém.